capítulo de número 21. E o último versículo, o versículo de número 45. A minha versão que eu uso esta noite é a Revista e Atualizada. E a Revista e Atualizada está assim registrado: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falará à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Amém? Quero tomar os seus assentos, por favor. Muito bem, quando eu leio esta palavra, eu começo a entender cada vez mais que quando Deus fala, quando Deus abre a sua boca, e quando Ele diz que vai fazer, e quando Ele diz que cumpre com a sua palavra, realmente, todas as palavras de Deus, ela cumpre-se dentro dos planos e os projetos de Deus, arquitetado por Ele para as nossas vidas. Aqui a palavra está falando que todas as promessas de Deus haviam se cumprido. Aqui está falando de algo que foi concretizado, algo que começou quando Deus chama Abraão. Lá no passado Deus chama Abraão e Deus diz a Abraão: Abraão, sai da tua terra, Abraão, sai do meio da tua parentela. Abraão, deixa a casa do teu pai e eu vou te conduzir por uma terra. E ali eu farei de ti uma grande nação. Ali eu te abençoarei. E em ti serão benditas, abençoadas graciosamente todas as famílias da terra. Então, uma promessa que Deus fez para Abraão, e Abraão aceita. Abraão então aceita esta palavra de Deus e ele deixa e ele sai. E Abraão, se nós olharmos a trajetória, a caminhada de Abraão dentro das páginas da Bíblia, realmente Abraão ele foi um homem abençoado. Abraão foi um homem que aonde ele colocou os seus pés, realmente as promessas de Deus estavam sobre ele. Porque Deus havia prometido a ele, Deus havia dito a ele, e as promessas de Deus se cumprem. Na verdade, irmãos, se vocês têm promessa de Deus, e se você tem uma promessa de Deus, fique tranquilo, porque elas cumprir-se-ão. E nós vamos mostrar por dentro da Bíblia. Talvez a cantora é uma promessa de Deus, gravar o segundo, não é? Deus falou para você, certamente em algum lugar, Deus falou para você, e hoje, essa maravilhosa igreja tem o privilégio de apreciar as promessas de Deus cumpridas na sua vida. Talvez você pense que não tem promessa, mas as promessas, porque as promessas eram para Abraão, os seus descendentes, mas escute aqui. Quando Deus chama Abraão, e Deus diz a Abraão: olha para as areias do mar, assim será a tua descendência. Então Deus está mostrando para Abraão uma descendência judaica, uma descendência terrena, uma descendência material, a qual eu não faço parte, eu não sou um judeu, eu sou um catarinense, eu sou um cristianense. Mas agora Deus inverte, Deus chama Abraão e diz: Abraão, agora é diferente. Abraão, agora tu não olha para a areia do mar, agora tu olha para o céu. Agora tu olha para cima. Agora tu olha para as estrelas, assim será a tua descendência. Agora Deus está mostrando para Abraão uma descendência espiritual, não uma descendência carnal. E você é descendente espiritual de Abraão. Se você é descendente espiritual de Abraão, Deus tem uma promessa para você. Deus tem uma promessa para você e você precisa tomar posse dela. Veja bem, até nos momentos dificultosos, nos momentos contrários da vida de Abraão, quando a esposa querida, quando Sara veio a falecer, Abraão está entre os hetitas. E Abraão então sai para procurar um lugar para sepultar a esposa querida.
O povo olha, os anciões olham para ele e dizem: Abraão, espera aí. Abraão, tu não é um qualquer. Abraão, tu não é um João ninguém. Abraão, tu pode escolher aqui no nosso cemitério, digamos assim, a melhor sepultura para sepultar a tua esposa. Porque Abraão, tu não é qualquer um. Abraão, tu é um príncipe de Deus no nosso meio. Eles viam em Abraão um homem que Deus tinha uma promessa na vida dele. Os estranhos olhavam para ele: Abraão, tu não é um qualquer, tu não é um João ninguém, tu é um príncipe de Deus no nosso meio. Você tem promessa de Deus na sua vida. E você precisa tomar posse dessas promessas de Deus que Deus tem para a sua vida. Agora vem Isaac. Agora entra no cenário Isaac. Deus tinha uma promessa com Abraão. E agora entra Isaac. Isaac agora está na Filisteia. Uma situação meio complicada de fome. Isaac então pensando: eu vou para o Egito. Eu vou buscar comida, eu vou buscar alimento. Mas Deus aparece para ele e diz mais ou menos: Isaac, ei Isaac, tu és filho da promessa. Eu tenho uma promessa com o teu pai Abraão. Eu tenho uma promessa com ele de abençoar a sua descendência. Tu és descendente dele, não desce não. Fica por aí que eu providenciarei. Fica por aí que eu darei um jeito. E a Bíblia diz que naquele ano Isaac botou uma semente na terra e ele colheu 100. Você tem promessa de Deus, semeia. Começa a semear essa noite. Começa a semear e você vai colher. Não um, não dois, não três, mas 100%. As promessas de Deus é para a sua igreja, é para o seu povo, é para os seus eleitos. Ele tinha essa promessa. E diz a Bíblia que o gado foi se multiplicando e ele ficou rico. E agora chegaram para ele e disseram: olha, não dá mais para ficar no nosso meio. E ele saiu. Ele começou a cavar os poços, recavar os poços do seu pai. E diz que o inimigo chegava, contendia. Ele abria um poço, a água jorrava, o inimigo contendia e tomava, mas ele não ligava. O inimigo tomava aquele poço, ele se afastava, e lá na frente a água surgia. Sabe por quê? O inimigo tentava acabar, o inimigo tentava tirar, mas o homem que tem, a mulher que tem promessa de Deus na vida dela, não adianta o inimigo se levantar, não adianta o inimigo se levantar, porque se ele fechar uma porta, Deus abre uma, Deus abre duas, Deus abre três, porque o nosso Deus é um Deus poderoso. E não teve jeito. Abimeleque e mais os seus auxiliares tiveram que chegar, tiveram que se humilhar, tiveram que chegar e dizer: olha, Isaac, tu sabe, nossos olhos têm contemplado que verdadeiramente Deus é contigo. O inimigo chegou, o inimigo olhou e disse: não, os meus olhos, os nossos olhos contemplaram que aonde você coloca a planta dos seus pés, aonde você coloca a mão, Deus prospera, Deus te levanta, Deus te dá prosperidade, porque ele tinha uma promessa de Deus. E não se esqueça, nós somos promessas de Deus. Cada um de nós somos uma promessa de Deus. Eu sei que todos nós aqui temos promessa de Deus na nossa vida. Agora vem Jacó, caminho de Padarã, fugindo, e aquela noite Deus fala com ele. Deus disse: olha, eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei até cumprir aquilo que eu tenho referido. Está falando o que ele falou a Jacó. Você conhece a história de Jacó. Labão tentou enganar ele. Labão tentou trapacear ele.
Mas aquele que tem promessa de Deus, não tem como o inimigo trapacear. O homem e a mulher que tem promessa de Deus, não tem como o inimigo trapacear. E agora eu acho interessante, me alegra quando ele vem voltando, que ele vai se encontrar com seu irmão Esaú. Ele diz assim, e ele olha do gado que ele vem trazendo, dos bens que ele vem trazendo, e ele diz assim: eu atravessei o Jordão apenas com um cajado na mão. Eu não tinha nada. Um cajado na mão, eu era um pobre coitado. Eu não tinha nada, era um pobre coitado. Atravessei o Jordão, mas agora eu volto próspero. Eu volto abençoado. Eu volto próspero e tinha uma promessa de Deus. Talvez hoje o que você tem é simplesmente um cajadinho na mão. Talvez o que você tem é uma pequena coisa. Você nem casa própria tem ainda. Eu diria alugar um pouquinho. Mas tem uma coisa: você tem promessa de Deus na sua vida. Mas eu não tenho nada. Mas ele também não tinha nada. Mas eu tenho um foguinho aí todo cheio de massa. Ele tinha apenas um cajado. Você ao menos um foguinho tem. Mas eu tenho só uma bicicleta para ir para Tupi pedalando essa bicicleta. Ele tinha apenas um cajado. Eu quero te dizer uma coisa: hoje você está indo lá para Tupi ou não sei outra indústria aqui pedalando a bicicleta, mas eu tenho uma promessa com você. E tu acha que Deus não está vendo você pedalando a tua bicicleta? Ele tem promessa. Ele tem promessa. Ele tem promessa. E elas vão se cumprir na sua vida. Aleluia. A promessa de Deus. Glória a Deus. Mas agora onde é que nós encontramos o povo da promessa? Encontramos o povo da promessa lá no Egito agora gemendo, lá no Egito agora chorando, lá no Egito agora se lamentando, lá no Egito agora sobre o fardo pesado dos egípcios. Mas era um povo que tinha promessa de Deus. Os egípcios talvez não soubessem disso, mas eles tinham promessa de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você essa noite. Talvez alguém da tua família agora esteja lá fora gemendo sob o jugo das drogas. Alguém da sua família esteja agora lá fora gemendo sobre o jugo da cachaça. Talvez alguém da sua família esteja lá fora gemendo sobre o jugo do demônio. Mas tem uma coisa: Deus tem promessa para você. Deus tem uma promessa para você. E Ele não vai deixar lá. Ele não vai deixar o inimigo predominar. Ele vai levantar. Ele vai tirar de lá. Porque Deus tem uma promessa para você. E agora lá no Horebe, Deus fala com Moisés. Deus diz: Moisés, vai lá. Porque nós precisamos, eu vou tirar esse povo. Eu vou levar esse povo para uma terra boa, uma terra larga, uma terra espaçosa e uma terra que mana o quê? Leite e mel. Leite e mel. Alguém da sua casa pode estar lá. Alguém da sua família pode estar lá no meio da lama. Pode estar lá na sarjeta. Mas Deus tem promessa com você. E Ele vai herdar uma terra boa, uma terra maravilhosa, porque o nosso Deus é um Deus de promessa. Mas escute aqui agora, Deus chama Moisés, e agora eu olho Moisés, eu imagino Moisés descendo o Egito, levando a esposa, as crianças, uma aluna. Na metade da viagem a esposa retorna. E lá vai Moisés para o Egito enfrentar o faraó poderoso, enfrentar um exército formado. É a mesma coisa que você desconhecido. Chega lá nos Estados Unidos e pede para o Barack Obama a cidadania. Ele vai olhar para você: eu nem te conheço, nem sei quem você é. Mas o problema é que aquele povo que estava lá tinha a promessa de Deus. Era um povo que tinha a promessa de Deus.
E Moisés chega lá. Só que tem uma coisa, o faraó não quis deixar sair. O faraó não quis deixar sair. Agora, para que as promessas de Deus na nossa vida se cumpram, há uma parte que Deus executa em uma nossa. Primeiro de tudo, eu começo agora a analisar. Eu desci ao Egito, do Egito nós começamos a percorrer passo a passo o deserto para aprender. E agora o primeiro passo para as promessas de Deus serem cumpridas na nossa vida. Deus é o primeiro que age. Porque Moisés falou, Moisés questionou, mas Faraó por 10 vezes, Faraó fechou a porta. Por 10 vezes Faraó disse, não vão deixar, é assim mesmo. O inimigo das nossas almas, o inimigo dessas vidas que são prisioneiras, o inimigo não quer libertá-los, o inimigo não quer deixar saí-los. Mas aí Deus age. Faraó diz, eu não vou deixar, mas tem uma coisa, Deus, primeiro de tudo, Deus abre a porta. Não adianta o inimigo querer fechar. Não adiantou o inimigo dizer, não vou abrir, mas e daí? Que é Faraó diante de Deus. Que é o exército de Faraó diante de Deus. Que é o exército de Faraó diante da grandeza de Deus. Deus é poderoso, igreja. Deus é poderoso, Deus é maravilhoso. Nós precisamos conhecer a força de Deus. Nós precisamos conhecer o poder divino. Às vezes, não aplicamos esse poder de Deus na nossa vida. O inimigo pode tentar querer fechar a porta, dizer, não, vão ficar aqui padecendo, mas ele está enganado. Ele está enganado, porque Deus abre a porta quando as portas estavam fechadas, mas Deus abriu porque tinha uma promessa, e eu sei que a promessa na nossa vida. Segundo, ele abre caminho. Ele abre caminho. Diante daquele mar vermelho não havia estrada. Ali podia passar uma embarcação. E agora estava ali o povo. Estava ali aquele povo que Deus havia tirado, abrido a porta, mas agora está diante do mar vermelho. Agora não tem estrada. Agora não tem caminho. Agora o povo olha o mar vermelho à frente. E o povo olha para trás e começa aquela poeira a levantar. E o povo sabe que o inimigo vem. O povo sabe que o inimigo vem para matar. O povo sabe que o inimigo vem para destruir. E não tem estrada, não tem saída. É assim na nossa vida. Às vezes nos deparamos diante de uma situação que não podemos mais seguir. Diante de uma impossibilidade que não podemos mais continuar. Mas aí Deus abre uma estrada. Deus abre uma estrada. Porque para Deus, como o irmão estava cantando, Ele é o Senhor dos impossíveis. Nós é que não entendemos. Porque nós, às vezes, que achamos que as impossibilidades não são vencidas. Lembra aquela passagem de João, capítulo de número 5? Aquele paralítico há 38 anos, ali à beira do tanque. E Jesus se aproxima dele. Jesus diz para ele, escuta aqui. Tu queres ficar sarado? Tu queres ficar curado? Ele olha para Jesus. E ele diz assim, olha Senhor, querer eu quero. Eu estou aqui todos os dias. Eu estou buscando todos os dias, querer eu quero, mas para mim é impossível. Para mim é impossível, porque o outro chega, o outro mergulha, o outro recebe, e para mim é impossível. Ele disse que era impossível, mas naquele dia, eu não sei se pela manhã, eu não sei à tarde, eu não sei se era meio-dia, mas
Naquele dia foi diferente. Naquele dia ele voltou caminhando. Ele não voltou carregado. João capítulo número 6, Tabaga. Tabaga era onde foi feita a multiplicação dos pães. Jesus chama Filipe, vamos dar comida para esse povo. E André diz, olha, Jesus, tem um menino aqui no nosso meio, tem um garotinho aí. Esse menino tem 5 pães e 2 peixes, mas Jesus, eu sou bom na matemática. Eu sou bom na matemática. Jesus, eu quase 5 mil homens, fora mulheres e crianças. Eu fiz a minha multiplicação, e dividir isso não dá para nada, é impossível. Impossível alimentar essa multidão, disse André. André olhou como um homem natural. André olhou como um homem, um calculista, um matemático. Mas a Bíblia diz que naquele dia, aqueles quase 5 mil homens, fora mulheres e crianças, comeram, se alimentaram e sobrou 12 cestos. André se esqueceu que Jesus estava ali, que o Senhor dos impossíveis está ali. Entenda uma coisa essa noite: o Senhor dos impossíveis está na tua vida, caminha contigo, anda com você. Marta e Maria. João capítulo número 11, quando Jesus chega lá, Lázaro, disseram algo. Jesus, impossível. Quando Jesus manda tirar a pedra, é impossível, Jesus. 4 dias já faz. 4 dias, ela fez o bem 4 dias. Na cultura judaica, eles tinham coisa de cultura deles. Que a pessoa morria durante 2 dias, o espírito da pessoa poderia voltar e ele viver. Por isso que Marta, Senhor, não é 2 dias. Se fosse 2 dias, poderia até ressuscitar. É 4 dias. É impossível. É impossível. Não vai dar jeito. É impossível. Mas o que a Bíblia diz? O Lázaro ficou lá, sentadinho. Realmente não deu. É verdade? Não. Não. Lázaro, sai para fora, rapaz. Aí não é o teu lugar, rapaz. Sai para fora, aí não é o teu lugar. Eu estou te chamando. Marta disse que é impossível, mas Marta não está entendendo. Marta não está compreendendo. Aqui está o Senhor dos impossíveis. Entenda uma coisa: Cristo está na tua vida. Não recue, não volte para trás. O problema é que às vezes nós falamos que é impossível e retornamos para trás. Agora aquele homem lá no capítulo 5 me chama a atenção uma coisa. E eu aprendo com ele. E eu já tive experiência através dele. Aquele homem, embora ele dissesse que era impossível, mas ele estava ali todos os dias. Todos os dias. Ele estava ali, à beira do tanque de Betesda. Agora vejam bem, aquele homem, ele poderia ir ao tanque de Siloé, o enviado. Mas lá no tanque de Siloé, o anjo não mexia as águas. Aquele homem poderia ir à fonte de Gion, mas a função da fonte de Gion era mandar água, enviar água para o tanque de Siloé. Aquele homem poderia ir ao tanque dos cavalos, onde bebiam-se água, mas ali o anjo não estava. Aquele homem, todos os dias, ele tinha um tanque, o tanque de Betesda. O tanque de Betesda, ele sabia que era ali. Ele sabia que era ali, não adiantava, ele poderia ir para o Ribeiro de Cedron, mas a função do Ribeiro de Cedron era pegar o lixo da cidade e levar embora. Ali então o anjo não estava. Ele ia ao lugar certo, e porque ele sabia que ali era o lugar que ele poderia receber a bênção. O problema da nossa vida é que às vezes, quando precisamos, não vamos ao lugar certo. Eu lembro, irmãos, eu trabalhava na Secrisa. Lembro-me que conheceu meu pai, eu já tinha alguns anos. Meu pai se separou também por causa da cachaça, da bebida.
Eu olhava para o meu velho pai, já idoso. Meu velho pai, já velho. Um furador que trabalhou 25 anos debaixo de uma mineração. Mas a cachaça o dominou. E a separação veio com a minha mãe com 17 filhos. Um no ventre. E viemos. Eu olhava aquela situação do meu velho pai. E eu dizia, eu não vou ser igual ao pai. Eu não posso ser igual ao pai. Mas com 15 anos, eu tomava uma garrafa de cachaça todos os dias. Todos os dias. Casei. Trabalhava no DMO2 da Cecrisa. Carregado daquele setor, melhor salário. Morava de aluguel numa casinha que devia ter uns 5 por 5. Já vi o Anderson com 4 e a Andréia com 2. Eu levantava-me pela manhã, parei para a Cecrisa, pegava das 6 às 5, parece. Eu olhava. A minha esposa pegava 2 sofazinhos pequenos, aqueles pequenos assim, e encostavam um no outro. Não havia cama para eles. E a minha esposa atravessava o Anderson do lado, a Andréia e o... E só havia um cobertor. Eu levantava-me pelas manhãs frias para ir à Cecrisa, eu olhava o Anderson com todo o cobertor e a Andréia encolhidinha, tremendo de frio. Eu olhava para aquela cena e eu dizia comigo, eu não posso beber, Deus. Eu tenho que parar, eu preciso parar da bebida, eu não posso beber. Andréia, que situação. Quando o camarada já compraram aluguel, eu fugia. Tudo na cachaça. Eu dizia, eu não vou mais beber. Eu dizia, eu não vou mais beber, eu tenho que mudar, eu preciso mudar, é necessário mudar de vida. E eu descia então aquele propósito no coração, eu não vou beber. Trabalhava no Cecrisa, andando de um lado ao outro, mas aquilo na mente, eu não vou beber, eu tenho que mudar, eu preciso mudar, é necessário mudar. E a lembrança da Andréia encolhidinha, aquilo fervia dentro de mim, eu dizia, eu não vou beber. 5 horas da tarde, o sinal da Cecrisa tocava. Tomava banho, pegava o ônibus, eu morava depois do Hospital São João Batista. E aonde o ônibus parava, no tal do bar do Budinho. E eu descia do ônibus com aquele propósito. E eu até que dava alguns passos em frente. Mas o inimigo da nossa alma não desiste fácil. Por isso eu quero te dizer uma coisa. Se o seu filho está lá nas drogas, está lá na bebida, ame ele, por favor. Ame ele, por favor. Eu te imploro essa noite, ame ele, porque muitas vezes ele não quer. Ele luta, é uma luta interna, uma luta interior. Mas há um demônio mais forte dentro de nós. Ame ele, por favor, não despreze. Não chame de vagabundo. Por favor. Ele é um ser imagem de Deus Todo-Poderoso. E eu estava até uns passos à frente. Mas o inimigo cruel. Usavam com um outro amigo. Chegava lá na porta do bar. Ei, como é, Jorrito? Ei, Jorrito! Não sei. Para quem foi viciado na cachaça, é terrível, é difícil. Aquele copo, aquele líquido branco, aquilo mexia comigo. Mas eu olhava para o copo e eu me lembrava da Andréia. E eu dizia, não, hoje não. Pensando na Andréia. Mas o inimigo da nossa alma, irmãos, ele não desiste. O inimigo da nossa alma, irmão, por isso que você tem lutado. O seu filho até não quer, o seu marido não quer beber. Mas ele tem lutado, mas não está dando certo. Aí o inimigo dizia assim, ó. Na boca dele. Já sei! A mulher está mandando! Aí eu parava. O quê? Pro Rita. O pessoal do bar disse que o Rita, a mulher está mandando, é desaforo. Aí não. Aí eu entrava. E aí você já sabe. Mas é que disseram para mim, olha, João Rita, eu queria mudar, mas eu não tinha força. Disseram para mim, olha, Vila Zulema tem uma mulher nota 10. Ih! Ela faz uma mantiga lá que é nota 10, rapaz. Fui eu para Zulema, peguei o ônibus para Zulema. Entrei numa bacia, ela botou um monte de coisa,
Entrei no ônibus, todo mundo com a mão no nariz. Mas segunda-feira, com a Bíblia na mão. Ah, mas Jaguaruna, tem uma lá que é, imagina aquilo lá. Fui a Jaguaruna, nada adiantou. Mas um dia minha esposa, já desesperada, sem saída. Ela começa a percorrer a avenida Axial em Criciúma, desesperada, triste. E ela ouve um hino cantando. E ela entra na igreja e ela conhece Jesus. É falado de Jesus para ela. E aí ela disse, João, eu sei que vai mudar a nossa vida. Eu sei que vai mudar a nossa vida. Qual é o outro? Dá o endereço desse feiticeiro. Ela disse, não, eu entrei lá naquela igreja, na avenida, e o pastor falou que tem Jesus Cristo, que Ele é poderoso, que Ele é maravilhoso. Amém? Pela manhã fui lá e realmente aceitei Jesus como meu Salvador. Segunda-feira. Você sabe, quem aqui já foi de bar, segunda-feira é o melhor dia que puder. É o melhor dia, segunda-feira é o melhor dia do bar. O bar meu está lotado é segunda-feira, porque é o dia que nós queremos contar as nossas vantagens. É o dia que nós queremos contar as nossas mentiras. Segunda-feira saiu da secreza e a mesma cena se repete. Copo de cachaça, eu grito. E eu parei por alguns minutos assim, nem como, sem saber o que fazer. Mas aí eu não sei, irmãos, se é no coração, na mente, eu não sei. Eu senti uma voz dizendo assim, agora não. Agora tem alguém dentro de você que é mais forte, é mais poderoso, é mais grandioso e nunca mais. Sabe por quê? Para mim era impossível, mas a minha esposa foi ao lugar certo. Eu havia ido no lugar errado, eu havia ido no caminho errado, mas ela foi no lugar certo. E lá foi o lugar em que a minha vida, o meu casamento, a minha história, ela foi mudada. O Senhor dos impossíveis, igreja. Mas ir ao lugar certo. Aquele homem tinha tanto lugar, mas lá era o lugar certo. Eu quero dizer uma coisa para você, que talvez esteja nos visitando esta noite, que ainda não conhece Jesus. Eu quero te dizer uma coisa, você veio ao lugar certo, para mudar a tua vida, para mudar a história da tua vida. Aqui é o lugar aonde Deus muda a vida. Quando Amonitas, Meunitas e os Moabitas vão para destruir Josafá, Josafá poderia pedir socorro ao rei da Síria. Josafá poderia pedir ajuda ao rei do Egito, mas a Bíblia diz que Josafá foi aonde? Josafá foi ao templo, foi à casa do Senhor, e lá na casa do Senhor, Josafá disse, ei Deus, nós não somos um qualquer, nós não somos João ninguém, nós somos descendência, semente do teu amigo Abraão. Aí é diferente. Aí Josafá diz, nós não somos qualquer descendente do teu amigo Abraão. Escute aqui, nós somos amigos de Deus. João capítulo número 15, versículo do mesmo número, Jesus disse assim, eu não vos chamo mais de servo, porque servo nada sabe a respeito do seu Senhor, mas eu vos tenho chamados de amigo. Lembre, você é amigo de Deus. Você é amigo de Deus. Quando Deus queria destruir Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz assim, e Deus lembrou-se de Abraão e mandou tirar Ló de lá. Interessante. A Bíblia poderia registrar, e Deus lembrou de Ló e mandou os anjos tirar Ló de lá. Não, mas a Bíblia diz, e Deus lembrou de Abraão e mandou tirar Ló de lá. Claro, Abraão, amigo de Deus, Abraão, homem da promessa de Deus. Agora alguém ia padecer, alguém ia sofrer da família, e Deus não permitiu.
Escute aqui. Alguém da sua família pode estar lá, mas Deus não vai deixar. Algum acidente pode estar preparado pelo inimigo, mas Deus vai olhar lá de cima, e Deus vai olhar e dizer: não, ele é filho da minha amiga, ele é filho do meu amigo, não vai tocar nele, não vai destruir ele, porque Deus é o nosso Deus Todo-Poderoso. É bom, irmãos, dentro da promessa de Deus. Entenda uma coisa: o Senhor dos impossíveis, Ele trabalha no nosso meio, na nossa vida. Você precisa entender uma coisa nesse primeiro congresso de avivamento. Lembre-se que você tem uma promessa de Deus na sua vida. Essas impossibilidades, irmãos, todas elas vão ser vencidas. As que você está atravessando, elas vão ser vencidas uma a uma, porque você está primeiramente no lugar certo. Todo ano eu desço a Johannesburg. De Johannesburg eu vou a Moçambique, e de Moçambique eu vou a Malawi, Escola Bíblica e Obra Missionária. Você foi em mim. Eu pregava um domingo pela manhã. E daqui a pouco chegou uma mulher gritando, e ela gritava, e uma criança no colo. E eu parei de pregar, e o pastor levantou e começou a falar com ela no dialeto e traduzir para mim. Ele estava dizendo: olha, a pastora, ela está dizendo que pela manhã, de madrugada, entrou um feiticeiro, apanhou uma navalha e raspou a cabeça do menino daqui até aqui, e fez uma obra de macumba, e agora a criança não para de gritar e certamente vai morrer. E aquela mulher então desesperada, a criança desesperada: não, pastor, espera aí, nós vamos orar. Nós vamos orar e vamos repreender. Oramos, repreendemos aquele demônio, repreendemos aquela obra de feitiçaria, e aquela criança olhou e começou a sorrir. Eu quero dizer uma coisa para vocês: aquela mulher, ela poderia ir a outro centro espírita, o centro de macumba. Eu não sei se aqui na Bissau também tem muito disso. A gente percorre as ruas e olha aquelas barracas deles lá, escrito a carvão ou a giz, medicina tradicional. E ali tem um feiticeiro, ali tem um servo do demônio. Mas aquela mulher poderia bater em outra porta, mas ela foi no lugar certo. Ela foi ali no lugar certo, porque ali é onde se manifesta a eficácia e o poder divino. Muita fome lá e as igrejas, elas são, como é que são? Bem construídas. Moçambique, Malawi, as igrejas são, como o pastor falou, todo feito de marro. Do lado das mulheres não tem banco, não existe banco. Até a metade elas têm um plástico, elas se sentam. Do lado dos homens tem banco, se é que é banco, não é? Eles pegam uma forquilha, como chama. A gente fazia funda, você lembra? Ficam uma de um lado, uma do outro, apanham um pedaço de madeira e colocam ali e se sentam. Igreja pobre, irmãos. Tão diferente das nossas igrejas americanas. Que lá o marido pega o seu rolo da corda e vai para o culto, a esposa não vai junto. Daqui a pouco a esposa chega com aquela traia blazer, encosta lá. Aí o filho vem com o seu Corolla moderno e vem para a igreja. Mas a nossa irmã que está indo para lá, se prepara, porque lá, para escutar o glória a Deus, um aleluia, não é fácil. Escutar um glória a Deus, um aleluia, não é fácil. Agora a gente chega nas igrejas africanas, não sei, aqui o nosso pastor teve, não tem banco, elas são no calçado delas, você olha, você, nem em casa você andaria com eles, mas tem uma coisa, elas chegam na igreja, e elas começam a orar,
Deus. Elas começam a